Saudações a todos. Neste vídeo vamos conversar um pouquinho a respeito da radiografia dos ossos. Não vamos entrar em detalhes a respeito da física das radiações. Entretanto, alguns conceitos são fundamentais, entre eles a densidade de elétrons, o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e a radiação secundária. Eles são importantes porque eles interferem diretamente na qualidade do exame e também no nosso entendimento a respeito das alterações e dos achados normais nas radiografias. Veja uma radiografia AP do joelho direito. Observe que na radiografia, quanto mais branco for a estrutura, significa que mais denso é o tecido. Então, quanto mais branco, mais denso, mais radiopaco. Quanto mais escuro, menos denso, hipodenso, radiolucente ou radiotransparente. São os termos que nós usamos. Quanto maior for o número atômico da substância, maior será a sua densidade de prótons e, portanto, de elétrons. E quanto maior a densidade de elétrons, mais a estrutura bloqueia a passagem do raio-x e, portanto, fica mais branco na radiografia. Então temos aqui a densidade de metal, essa letra R é um metal que foi colocado sobre o cassete. Depois temos a densidade óssea, veja aqui a patela, o fêmur, a tíbia e a fíbula. Observe que o córtex ósseo é mais denso porque tem mais osso compacto, tem mais cálcio. Depois temos a densidade de tecidos moles, veja aqui. E por último temos densidades escuras, que são a gordura, densidade de gordura, e densidade do ar, que é bem preta. Veja que a densidade da gordura é escura, aqui temos uma faixa de gordura intermuscular. Um detalhe a ser observado é que a densidade de tecidos moles, ela inclui músculo, tecido conjuntivo, cartilagem, tendão, ligamento e água e líquido, qualquer que seja a natureza do líquido. No raio-x, na radiografia, nós não conseguimos diferenciar líquido de tecido sólido, então entra todos eles, tanto líquido quanto tecido sólido, na densidade de tecidos moles. Nós vamos diferenciá-los da densidade do osso, da densidade do metal e da densidade da gordura. Outro detalhe é quando observamos uma radiografia, temos que observar no sentido de que o paciente esteja na posição anatômica. Então, se você comparar este desenho da posição anatômica com esta radiografia, fica fácil entendermos que trata-se do joelho direito, pois a fíbula fica lateralmente. A fíbula aqui. Se fosse o joelho esquerdo, a fíbula teria que estar desse outro lado. Aqui um raio-x em perfil. Sempre que for feito um exame de radiografia óssea ou de articulação, é necessário que seja feito em duas incidências ortogonais, normalmente AP e perfil, algumas vezes AP e oblíqua. Observe aqui no maior aumento que o osso trabecular pode ser visualizado perfeitamente no raio-x, desde que a técnica tenha sido adequada. Veja como observamos aqui as trabéculas ósseas que compõem o osso trabecular. Vamos falar de modo geral a respeito das fraturas. Basicamente, uma fratura é uma descontinuidade óssea. Existem vários conceitos aqui, fraturas completa, incompleta, diafisária, metafisária, epifisária, vários conceitos que nós vamos comentar ao longo dos casos. Temos aqui
uma radiografia de dedos, aqui é o primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo da mão, falange distal, média, proximal e metacarpo. Observamos uma fratura na diáfise da falange proximal do segundo dedo, oblíqua, completa, sem deslocamento, sem gap, sem envolvimento articular. Observe que sempre que radiografarmos uma estrutura óssea, nós temos que incluir a articulação distal e a articulação proximal, pois pode haver comprometimento da articulação, fratura, subluxação ou luxação, em decorrência do mesmo mecanismo que causou a fratura óssea. Raio-X do joelho direito, incidência em AP. AP é anteroposterior. Observamos duas linhas de fratura, dois traços de fratura. Um traço que é conhecido como fratura em fio de cabelo, é bem fininha, como se fosse um fio de cabelo, e um traço de fratura aqui, as duas fraturas, os dois traços de fraturas com uma orientação longitudinal em relação ao maior eixo do osso e com extensão articular. Então, essa é a chamada fratura intraarticular. Não há um deslocamento significativo neste caso. Raio-X da perna em perfil, aqui é a região anterior, aqui está o talos e o calcâneo, aqui é a região posterior, tíbia e fíbula. Isso aqui é o gesso. Observe que o gesso atrapalha a avaliação óssea. Temos uma fratura transversa, levemente oblíqua, completa na diáfise da tíbia. Observe que há um discreto deslocamento posterior. Sempre que falarmos em deslocamento, angulação ou rotação, nós devemos considerar o segmento distal. Então, um deslocamento posterior do segmento distal. Ok? Resumidamente, nós temos uma fratura com leve deslocamento posterior. Essa convenção não vale para a coluna. Na coluna é um pouco diferente. Raio-X do braço esquerdo, observamos uma fratura transversa completa na diáfise do húmero, com deslocamento lateral e cavalgamento ósseo. Há uma aposição dos ossos, há uma sobreposição, há um cavalgamento ósseo. Radiografia do braço direito. Fratura transversa completa no terço médio do húmero, com leve deslocamento medial, angulação medial. Veja que o segmento distal está angulado medialmente, então angulação medial. Alguns consideram a angulação como o ângulo que se forma na região da fratura. Nesse caso, poderia falar fratura com angulação lateral, mas a maioria considera o segmento distal, então seria a angulação medial. Para não ficar a dúvida, a gente coloca angulação medial do segmento distal. E com rotação externa. Como é que sabemos que está em rotação externa? A gente tem que comparar a articulação distal com a proximal. Aqui nós observamos no cotovelo o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial, bem delimitado, bem fácil de observar. Ele fica nessa situação quando estamos em rotação externa, quando o cotovelo está em rotação externa. E a porção proximal do húmero, quando está em posição neutra ou rotação interna, ela fica arredondada, parecendo uma lâmpada. Quando ela está em rotação externa, ela forma aqui uma elevação que é o tubérculo maior. Neste caso, ela está arredondada, então ele está em rotação interna ou posição neutra. E o fragmento distal está em rotação externa. Então, há um conflito de rotações. Aqui está rodado internamente e aqui externamente. Então, consideramos que há uma rotação externa na região da fratura, porque consideramos sempre o segmento distal. Raio-X do fêmur esquerdo, fratura oblíqua completa na diáfise proximal do fêmur,
com angulação em varo. Angulação pode ser em valgo ou em varo, neste caso é em varo. Angulação em varo, se fosse valgo seria ao contrário, aqui é varo. E cavalgamento ou aposição óssea. Neste outro raio-x, nós temos uma fratura completa em espiral, na diáfise óssea. Observe a morfologia em espiral. Radiografia do fêmur esquerdo, fratura cominutiva, significa que a fratura tem mais de 2 fragmentos. Vejam, fragmento proximal, fragmento distal e um fragmento destacado aqui. Então é uma fratura cominutiva. E este fragmento, com essa morfologia, esse destacamento e essa morfologia, é denominado fragmento em asa de borboleta. Há uma angulação em varo da fratura e, observe aqui, o aparelho gessado. Raio-x do antebraço, fratura transversa completa na diáfise do rádio, com angulação e subluxação da ulna. Observe a subluxação distal e dorsal da ulna. É a chamada fratura de Galeazzi. Radiografia da perna direita, observamos fratura cominutiva segmentar no terço médio da diáfise da tíbia. Segmentar porque há uma fratura aqui proximal e uma fratura distal e um segmento ósseo isolado. Então, é a chamada fratura segmentar. E aqui uma fratura cominutiva oblíqua, diáfise da fíbula. Fraturas cominutivas segmentares na diáfise distal da tíbia e da fíbula. Radiografia do crânio em AP. Veja um afundamento ósseo. Então, fratura com afundamento, também conhecido como fratura em bola de ping-pong. Raio-x do joelho direito. Observe aqui no platô tibial medial há uma fratura com afundamento ósseo e fragmento ósseo deslocado. Este fragmento ósseo deveria estar aqui. Então, observe que houve fratura cominutiva, vários fragmentos, afundamento e deslocamento de fragmento ósseo. Raio-x do punho, observe uma fratura impactada na porção distal do rádio. Na fratura impactada, uma porção óssea entra dentro da outra porção óssea e, portanto, às vezes nós não vemos áreas ou linhas radiolucentes, mas vemos áreas ou linhas radiodensas, porque, na verdade, quando um osso entra dentro do outro, você soma duas estruturas ósseas e ele fica mais densa, mais branca. Isso aqui não é uma fratura, é um centro de ossificação não fusionado do processo estiloide da ulna. Observe que tem córtex em toda a região, tanto aqui quanto aqui. É uma variação anatômica. E aqui uma fratura impactada. Veja aqui uma fratura cominutiva da tíbia intraarticular com subluxação. Observe que a tíbia se deslocou, subluxou lateralmente, perdeu parte da relação anatômica com o fêmur. Então, subluxação lateral e fratura intraarticular. E aqui na coluna temos esse corpo vertebral acunhado e observe que ele ficou mais denso, ficou mais branco nessa região. É a fratura por compressão. Ele era desse jeito, houve uma compressão e ele afundou. E como então uma parte óssea entrou dentro de outra parte óssea, aumentou a quantidade de osso, de cálcio aqui nessa região da fratura. E portanto fica mais denso, fica mais
radiopaco, fica mais branco. Fratura compressiva ou por compressão. Neste outro caso, temos aqui o rádio e a ulna. Observe que há fratura parcial aqui do rádio. Você veja que fraturou o córtex, parte do osso trabecular, mas não fraturou o outro córtex, ele só dobrou. Essa é a chamada fratura em galho verde. É uma fratura tipicamente de crianças, onde fratura um córtex e o outro lado ele só encurva. Observe aqui, fratura em galho verde. Ele fratura, a linha de fratura corre pelo eixo longitudinal do osso trabecular e ele entorta o outro córtex, mas não fratura. Aqui é a mesma coisa. Fraturas em galho verde. E esta é a fratura em torus, ou fratura subperiosteal. Você veja que há um abaulamento do córtex ósseo. Aqui também um pouquinho. Ele abaula, mas não há uma solução de continuidade definida. É uma fratura subperiosteal ou fratura em torus. Veja aqui, fratura em galho verde. E esta é uma fratura metafisária, uma fratura de Salter-Harris tipo 2. Veja que fraturou aqui, o traço de fratura correu e foi até a placa de crescimento. Aqui nós temos uma fratura em galho verde e observe que a ulna aqui, ela está entortada, ela entortou, ela encurvou. Então, fratura em galho verde e fratura plástica, conhecida também como fratura plástica aguda. Temos aqui um raio-x de dedo e observe este fragmento ósseo que foi destacado, ele foi arrancado aqui da margem articular proximal, da margem da base da falange distal. Foi arrancado aqui da margem da base da falange distal. Ele foi arrancado porque há um tendão que se insere nele. Então, foi avulsionado pelo tendão extensor do dedo. Então, o tendão se insere, no movimento de flexão, o tendão arrancou esse fragmento ósseo. Então é uma fratura por avulsão. A fratura por avulsão é o arrancamento de parte do osso onde se insere um tendão ou um ligamento. Aqui nesse raio-x de punho, observe o escafoide completamente normal. Na ressonância, observe a fratura no escafoide. Então, fratura oculta. Fratura oculta é uma fratura que não vemos no raio-x. Ela acontece com alguma frequência no escafoide e em algumas outras estruturas. Então vamos compreender algumas dificuldades na identificação das fraturas. Não é infrequente que não consigamos observar as fraturas no raio-x e vamos entender um pouquinho por quê. Vamos observar esse modelo. Considere esse broco como sendo um osso. Aqui está a ampola de raio-x, produzem os raios-x que são disparados. Os raios-x, os raios que se chocam com essa estrutura vão ser absorvidos total ou parcialmente. Pode passar um pouco de raio. E os que passam tangenciando essa estrutura vão atravessar e atingir o filme que está aqui atrás. Onde o raio atinge o filme, fica preto, fica escuro. Onde o raio não atinge o filme, porque foi bloqueado pela estrutura em questão, fica branco. Se olharmos de cima, vejamos aquela mesma estrutura, considere que seja um osso. Então, daqui para cá e daqui para cá vai ficar escuro, porque os raios vão passar.
e aqui vai ficar branco porque os raios não vão passar, não vão atingir o filme. Se você tem uma fratura nessa região, os raios vão passar nessa região e você vai ver a linha de fratura escura, preta. Se essa fratura for muito fina, muito pequena, tipo um fio de cabelo, vai passar pouquíssimo raio por dentro dela e você vai ver uma linha muito fininha, difícil de ver e vai depender basicamente da técnica usada. Agora, se essa fratura estiver num plano oblíquo, não estiver num plano paralelo ao raio, o raio não vai atravessar por ela, o raio vai ser bloqueado pelo osso que continuou aqui. Então, você não vai ver essa fratura. Por isso que temos que fazer em pelo menos 2 planos ortogonais, um AP e um perfil, porque daí o raio, uma parte do raio vai passar por dentro da fratura. Às vezes temos que fazer até oblíquas, né? Às vezes fazemos um AP, um perfil e 2 oblíquas, principalmente em lugares que tem muita sobreposição óssea. Uma outra situação que vemos com alguma frequência é fraturas não deslocadas. Então, há uma fratura, só que o osso não se deslocou, uma parte, um fragmento ósseo não se deslocou do outro, ficou coladinho. Então, pouco ou quase nenhum raio vai passar pela fratura, a gente vai ver um fino traço ou não vai ver nada. Mas com o passar dos dias, a margem dessa fratura vai ficando osteoporótica, vai sendo reabsorvida, que é o princípio da consolidação óssea. A primeira ocorre um hematoma e depois a margem da fratura vai sendo reabsorvida para formar posteriormente novo osso. Com a reabsorção da margem da fratura, esse espaço alarga e aí o raio passa e a gente consegue ver a fratura. Isso é o que frequentemente acontece no escafoide. Fraturas não deslocadas, no primeiro dia você não vê a fratura, daí alguns dias, 5, 7 dias, o paciente continua com dor, volta, radiografa, você vê a fratura, porque a borda da fratura sofreu um processo de reabsorção óssea, uma osteopenia. E aí o raio passa porque abriu um pouquinho o espaço ali. Então é isso. Neste vídeo nós mostramos então algumas coisas gerais a respeito das fraturas vistas pela radiografia. Todos os casos aqui foram fraturas agudas, nenhum caso ainda tinha calo ósseo, que já é um processo de consolidação da fratura. Ok? Não entramos em maiores detalhes em relação a classificações específicas das fraturas, porque em cada região anatômica existe uma classificação específica da fratura. E as fraturas também podem ser classificadas como abertas ou fechadas. Essa classificação é mais clínica, é mais pelo exame físico do que pela radiografia. Lógico que se vermos ar dentro dos tecidos moles na região da fratura, é uma fratura aberta. Porque para entrar dentro de tecidos moles tem que ter lesão da pele. A mesma coisa em relação a corpo estranho. Se tiver corpo estranho em tecidos moles na área da fratura, é uma fratura aberta. Porque para entrar o corpo estranho teve que lesar a pele. Lesando a pele é uma fratura aberta. Ok? E até o próximo vídeo.